Olá, me chamo Fábia Maruco, sou advogada e professora universitária. Você sabe o que é avosidade? A avosidade, definida como laço de parentesco entre avós e netos, está intimamente ligada às funções materna e paterna, das quais, entretanto, se diferencia, exercendo papel determinante na formação do sujeito no âmbito familiar. O papel do idoso tem sofrido modificações, tanto no âmbito social quanto no familiar. Aumentou o número de avós e o número de anos que as pessoas vivem como avós. O século XXI será o século dos avós. As mudanças ocorridas nas famílias trouxeram para o interior dos lares brasileiros modificações das relações entre avós e netos. Gradualmente, a família nuclear tradicional cedeu lugar a outras organizações, indicando que o sistema familiar não é uma unidade imutável. Desde a primeira metade do século XX, ocorre em nosso país o rearranjo das famílias, surgindo novas estruturas que são menores e mais maleáveis, fruto das mudanças de papéis e organizações sociais como a saída da mulher para o mercado de trabalho, de mobilidade espacial dos membros familiares em busca de melhores condições de vida, dentre outros. Paralela a essas mudanças, a população envelheceu, contribuindo para a nova reorganização familiar. Os avós são fontes de apoio, carinho e afeto para os filhos e netos, o que os torna, em muitos casos, amados, admirados e respeitados. Eles podem exercer apoio moral, financeiro e suporte afetivo tanto para os filhos como para os netos, apoiando ou substituindo os pais, contribuindo para que as crianças consigam lidar com a ausência física dos pais. As estruturas familiares não foram as únicas que sofreram modificações. Os idosos que antes ocupavam papéis centrais no modelo de família patriarcal passaram a exercer papéis periféricos. O papel dos idosos como transmissores da história familiar, ao contarem suas histórias de vida aos netos, narrando os acontecimentos da própria infância e a de seus filhos, ganha um certo destaque. Nos anos 2000, com o reconhecimento do significativo envelhecimento da população mundial, observou-se a existência de um elevado número de bisavós nas famílias. Algumas particularidades nas diferentes configurações e dinâmicas familiares, por exemplo, nos casos de separação, demanda de trabalho dos pais, abandono parental, doença e morte de um dos genitores, entre outros, levam os avós a desempenhar a função de pais substitutos e de cuidadores. Os avós parecem assumir um compromisso maior com sua descendência, o que contribui para que eles se responsabilizem pela prole de seus filhos, ainda que essa atividade possa lhes trazer algum prejuízo em suas atividades diárias. Contudo, convém ressaltar que a autoridade antes existente deu lugar a conflitos e à falta de respeito. Antes, a relação avós e netos era marcada pela delicadeza e pelo bom relacionamento. A autoridade era aceita e respeitada apenas com um olhar. Toda a família participava do processo de criação, o que não atrapalhava tal processo, por existirem regras claras quanto ao certo e o errado. Hoje, a autoridade é confundida como uma simples troca de favores e bom convívio. A força física ainda é usada pelos avós de modo confuso, como forma de educar seus netos e como última opção. A maioria dos idosos culpa a criação e a educação moderna dada aos netos pelas mudanças ocorridas no relacionamento. A liberdade dada aos jovens faz com que se perca o controle sobre eles, e isso acarreta consequências sobre seus futuros. O sonho da família perfeita se desfaz e surge a frustração, decorrente de um desejo que não se realiza. Não há relações de amor sem frustração, pela distância entre expectativa e realidade. Essa mudança gera conflitos e só a capacidade de adaptação poderá diminuí-los. A avosidade é tema ainda pouco estudado e com as mudanças rápidas que ocorrem nas famílias na atualidade, os avós estão ocupando novos papéis. Compreender que mesmo durante a vida adulta ainda passaremos por muitas transformações, incluindo a avosidade,
é o primeiro passo na construção de relações intergeracionais satisfatórias. O texto deste podcast pode ser lido no link que está na descrição.